Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui rapidamente, tá? Meu nome é Priscila, eu sou fisioterapeuta formada há mais de 16 anos. Atuo com reabilitação cardiovascular, home care e formação de fisioterapeutas. E talvez você tenha chegado aqui nessa aula pensando algumas dessas coisas. Eu não trabalho com cardiologia, então isso não é para mim. Eu atendo traumato, ortopedia, pilates, neuro. Raramente eu vejo um cardiopata. Eu até atendo alguns pacientes com doenças cardíacas, mas eu nunca tive problemas. Ou talvez eu precise estudar mais antes de começar a atender esses pacientes. Se você pensou algo parecido, fique aqui comigo, tá? Porque a verdade é que a maioria dos fisioterapeutas atendem pacientes cardiopatas sem perceber. Porque o paciente ele pode chegar por uma dor no joelho, por uma cirurgia ortopédica ou uma limitação funcional, mas ele continua hipertenso, continua insuficiente cardíaco, continua coronariopata e portador aí de múltiplas comorbidades, né? E é justamente nesse momento que surgem dúvidas. Será que eu posso progredir o exercício? Será que essa pressão ela está adequada para o meu paciente? Essa frequência cardíaca, ela realmente é preocupante? Ou será que eu estou passando despercebido algum sinal, né? Então, essa é a dúvida que passa na mente de vocês. E sim, em algum momento você já sentiu insegurança em tomar decisões diante de um paciente cardiopata? Essa aula foi feita para você. Hoje eu vou te mostrar o caminho que me ajudou a desenvolver segurança clínica, confiança, tomada de decisão e autoridade no home care cardiovascular. E eu quero mostrar isso para vocês, para que vocês possam atender os pacientes de vocês com mais tranquilidade, segurança e, principalmente, valorização profissional. Então, vamos lá. Existe, além de tudo isso que eu já falei para vocês, existe um ponto importante, né? Que é, eita, perdão aqui, gente. A ciência, ela mostra exatamente o que eu vejo todos os dias na prática, né? A primeira coisa, o primeiro ponto, né, que eu quero mostrar para vocês é que existem muitos cardiopatas, muitas pessoas com doenças cardiovasculares. E essas doenças, elas continuam sendo a principal causa de morte no mundo, né? Então, isso significa que, independente da área que você atua, as chances de você atender um paciente cardiopata é muito grande, né? Então, você pode atender um paciente com hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana, ou aí múltiplas comorbidades, né? Agora, gente, eu quero que vocês reflitam sobre um número, tá? Hoje, estima-se que existam cerca de 13 milhões de brasileiros convivendo aí com doenças cardiovasculares. Enquanto isso, a gente tem aproximadamente 350 mil fisioterapeutas registrados no país. Preste atenção, segura esse dado, viu? E isso representa cerca de 37 cardiopatas para cada fisioterapeuta, fazendo essa conta bruta, tá? Agora, imagine se 1% desses cardiopatas buscassem acompanhamento fisioterapêutico domiciliar. A gente estaria falando de aproximadamente 130 mil pacientes. E se cada fisioterapeuta acompanhasse 20 pacientes no mês, que já representa uma rotina bem intensa, né? Ainda assim, ainda seriam necessários 6.500 fisioterapeutas para atender toda essa demanda. Então, percebe o que é que isso significa? O problema não é falta de mercado, gente. O problema não é falta de oportunidade. O que falta são profissionais que se sintam preparados para atender esses pacientes com segurança. E talvez seja exatamente isso que trouxe você aqui hoje, né? Porque pacientes existem, eles aparecem na rotina de vocês. A demanda, ela já existe. E a pergunta é: será que você se sente seguro em atender esses pacientes hoje? Talvez você esteja até pensando assim: Priscila, mas será que eu vou conseguir desenvolver segurança também, né? Mas antes de continuar essa aula, eu quero que você veja algo.
Vamos lá. As maiores inseguranças que eu tinha na hora de atender um cardiopata eram as contraindicações. Eu tirei essas dúvidas e hoje, nesse quesito, eu consigo atender os pacientes sem medo. Então, vocês percebem uma coisa interessante. Ele não falou sobre decorar protocolos, ele não falou sobre aprender dezenas de exercícios novos, ele falou sobre perder o medo. E isso é importante, porque a maioria dos fisioterapeutas não trava por falta de exercícios, trava por falta de segurança na tomada de decisão. Inclusive, essa foi uma das principais respostas que vocês deram no questionário. Ah, Priscila, eu tenho medo, eu tenho insegurança em uma intercorrência, né? Então, ele falou uma coisa interessante, uma coisa que vocês sentem também, né? Maiores. A segunda coisa que eu queria que vocês parassem para refletir, né? O exercício funciona, tá? A reabilitação cardíaca, ela é recomendada pelas principais e ela impacta na qualidade funcional, na qualidade de vida, nos desfechos clínicos desse paciente. Então, o exercício físico, quando ele é prescrito e monitorizado corretamente, é uma ferramenta segura, eficaz e essencial no cuidado dos nossos pacientes. E existe um terceiro ponto, gente, que quase ninguém fala. Não basta simplesmente mandar o paciente caminhar, tá? E é aí que muitos fisioterapeutas travam, porque o problema não é falta de exercício, não é falta de pacientes, não é falta de vontade, é falta de segurança clínica para tomar decisões diante de um cardiopata real. E quando você desenvolve essa habilidade, né, a sua atuação ela muda completamente diferente. E foi isso que eu percebi ao longo desses anos atendendo pacientes, supervisionando, né, estágios, acompanhando a formação de dezenas de fisioterapeutas, né? Então, existe uma diferença enorme entre saber a teoria e saber tomar decisões. E é justamente essa diferença, né, que separa o profissional inseguro daquele que consegue atender pacientes cardiopatas com segurança, tranquilidade e autoridade. Acredite em mim apenas porque eu estou falando tudo aqui não, ou porque eu estou trazendo palavras bonitas para vocês não, tá, gente? Eu quero que você escute alguém que também passou por esse processo. Agora. Eu tinha muito receio. Embora eu tinha muita experiência no ambiente crítico, eu confesso que quando chegava um paciente cardiopata no home care, eu ficava muito preocupado em ultrapassar os limites e deixar passar algum sinal importante. Mas a minha maior dificuldade era entender até onde eu podia concluir o paciente com segurança. Às vezes eu acabava achando, né, que recolher o protocolo mais conservador, né, que era aquilo que eu achava que o paciente precisava, por medo mesmo de provocar alguma intercorrência. Te disse, eu passei a enxergar o cardiopata de uma forma muito mais ampla. O que mudou? Mudou tudo. Hoje eu me sinto seguro para avaliar, planejar e conduzir o meu atendimento com base no tratamento, embora ainda respeite os limites e cada caso exige uma atenção específica. Mas a insegurança deu lugar a uma tomada de decisão muito mais consciente. Então, o que vocês acabaram de ouvir é o que se repete constantemente, gente. Porque quando a gente desenvolve uma segurança clínica, a gente não muda apenas a forma de atender, a gente muda a forma de se posicionar profissionalmente, né? Então, você passa a enxergar oportunidades que antes você evitava. Então, você deixa de recusar pacientes por medo e começa a atuar com muita mais tranquilidade. Então, falando um pouquinho, né? Agora vocês já entenderam, né, a dimensão do problema. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, né? Como é que eu cheguei até aqui. E talvez a minha história seja até um pouco parecida com a sua, muito mais do que você imagina, né? Eu não vim de uma família rica, né? Mas eu vim de uma família que sempre me ensinou a cuidar de pessoas, né? Eu sempre fui muito ligada à igreja, eu participava do movimento eucarístico jovem da igreja e sempre gostei muito de servir. E eu tinha um desejo muito forte de trabalhar ajudando pessoas. E quando eu trabalhava na graduação, essa era uma das coisas que eu sempre escutava de vocês, né? Porque vocês queriam ser fisioterapeutas porque vocês queriam ajudar o próximo, né?
E eu só não sabia exatamente como eu faria isso, até que aconteceu uma coisa que marcou a minha vida. Meu pai, esse bonitão que tá aí com essa senhora também, muito bonitona, ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca, né? E eu acho que ele nem sabe dessa história, acredito que ele vai descobrir hoje, mas eu acompanhei de perto aquele momento, né? E vi a dificuldade que ele tinha para parar de respirar, vi a fraqueza que ele tinha naquele momento, a dor que ele tinha para realizar tarefas simples, mas também eu vi algo que me impressionou. Eu me lembro que eu presenciei uma fisioterapeuta entrar no quarto e ela orientou algumas estratégias simples, ensinou ele como tossir sem dor, ele realizou alguns exercícios, né? E no final daquele atendimento, o meu pai já estava melhor. E eu lembro que na hora que eu vi tudo aquilo, eu fiz, uau, eu quero fazer isso, né? E foi ali que nasceu o meu desejo pela fisioterapia. E aí eu entrei na faculdade, né, cheia de vontade de aprender a transformar vidas, de aprender e transformar essas vidas, né? E aí, quando eu comecei a atuar, meus primeiros empregos foram em plantões, né, em hospitais, né? E eu descobri algo através dos plantões que chamou a minha atenção, né? Porque o atendimento domiciliar ele tinha um potencial enorme. E eu percebi que muitas vezes o que eu ganhava em um plantão de 12 horas, eu conseguia ganhar em apenas 1 hora de atendimento domiciliar. E aquilo me mostrou que era possível unir propósito com valorização profissional. E isso parecia perfeito, né? Mas foi aí que eu encontrei um problema que ninguém tinha me contado. Porque uma coisa é você enxergar uma oportunidade e outra completamente diferente é você se sentir preparado para aproveitar ela, né? E quando os pacientes cardiopatas começaram a aparecer, eu travava completamente. E eu me perguntava, será que eu posso aumentar a carga? Será que esse paciente ele está seguro para fazer exercício hoje? E se ele piorar durante o meu atendimento, né? E talvez vocês tenham feito essas perguntas a vocês mesmos também. Porque, na verdade, o problema não é falta de vontade, não é falta de dedicação, não é falta de inteligência, e muito menos falta de exercício. O problema era que eu me sentia insegura para tomar decisões. E foi aí que eu entendi que eu queria realmente ajudar esses pacientes e aproveitar aquela oportunidade profissional, né? Eu precisava buscar respostas além da faculdade. E foi isso que eu fiz. Eu me especializei na área cardiovascular, eu fiz mestrado, entrei no doutorado, passei a dedicar minha vida ao estudo desses pacientes, ao atendimento deles, mas existe uma coisa que me chamou muita atenção ao longo dessa caminhada e dessa trajetória. Aqui, né, são meus alunos, se tiver algum aluno meu aí, vocês vão se procurar, eu peguei, não é preferência por ninguém, viu? Peguei aí aleatoriamente na minha rede, os primeiros que foram aparecendo, eu peguei. E ao longo desses 9 anos, como professora de graduação, acompanhando estágios, supervisionando alunos, eu comecei a perceber um padrão de dúvidas entre todos vocês. Porque os alunos eles sabiam a teoria, sabiam exercícios, muitos eram muito dedicados em querer aprender, mas quando chegavam na frente de um cardiopata real, as perguntas eram praticamente as mesmas que eu fazia no início da minha carreira. Será que eu posso realmente fazer exercício com esse paciente? Será que essa pressão é preocupante? Professora, eu posso progredir essa carga? E se acontecer alguma intercorrência, né? E foi nesse momento que eu percebi algo muito importante, que aquilo não era uma dificuldade só minha no início da carreira, no início da minha trajetória, né? Não era uma dificuldade de todos os alunos, era uma lacuna que se repetia na formação de muitos fisioterapeutas, né? Então existia uma diferença enorme entre saber a teoria e saber tomar decisões, né, diante de um paciente real. E quando eu percebi isso, eu também percebi outra coisa, né? Muitas pessoas acreditavam também que, professora, para eu atender cardio, eu preciso me especializar, eu preciso fazer um mestrado, um doutorado, passar anos estudando para desenvolver segurança. Mas isso não é verdade. O que muda o jogo no atendimento não é a quantidade de títulos que a gente tem, né? Mas é aprender a raciocinar clinicamente, é aprender, entender o que observar, o que interpretar, como tomar essas decisões, né, com segurança. E foi por isso que eu decidi compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dessa caminhada, nas minhas redes sociais, aqui com vocês, porque eu acredito
que mais fisioterapeutas, eles deveriam se sentir preparados para atender cardiopatas com confiança, né? E acredito que mais profissionais deveriam ter acesso a essas oportunidades que existem nessa área, né? E acredito também que muitas famílias, elas deveriam ter acesso a um atendimento seguro, humano, baseado em conhecimento. E talvez seja justamente isso que tenha trazido você hoje aqui para assistir essa aula. Então, vamos lá, né, para o principal, né, que vocês vieram aqui hoje, né? A maioria dos fisioterapeutas acreditam que o problema é não conhecer exercícios suficientes, né? E muitas vezes chegavam alguns alunos com insegurança, às vezes me mostrava a rede social de um ou outro fisioterapeuta, né, blogueirinho, assim, e dizia assim, professor, olha esse exercício, será que eu posso fazer e tal? E aí, por mais que vocês olhassem exercícios e vissem inúmeros exercícios, vídeos no YouTube, livros, né, o problema não era esse, o problema não era a criatividade nos exercícios, não era desenvolver exercícios para fazer, né, nos pacientes, né? Depois de 16 anos atendendo esses pacientes, 9 anos trabalhando na graduação, né, formando fisioterapeutas, mestrado, doutorado na área, eu percebi uma coisa, né? Os profissionais, eles não travam por falta de exercício, eles travam por falta de segurança para tomar decisões. Isso ficou mais claro quando eu analisei as respostas de vocês. Então, a maioria falou sobre medo, insegurança, avaliação, prescrição, intercorrência, sinais de alerta. Então, percebem que ninguém aqui está sofrendo, ou a grande maioria não, né? Está sofrendo porque não conhece mais um exercício para fazer com o seu paciente, né? O que está faltando, na verdade, é saber o que fazer diante de um paciente real. E hoje eu vou mostrar para vocês os 10 erros que mais mantém fisioterapeutas inseguros ao atender o paciente cardiopata no home care, né? O erro número 1 é achar que o cardiopata é apenas um paciente que tem um diagnóstico cardíaco, né? Então, muitos fisioterapeutas acham e pensam, né? Eu não trabalho com cardiologia, mas atendo paciente hipertenso, diabético, idoso, pós-operatório, neurológico, ortopédicos, e uma grande parte desses pacientes possuem doenças cardiovasculares. Então, assim, gente, vou estar sempre mostrando o erro e o jeito certo, tá? Os cardiopatas, eles estão em todas as áreas, no home care, na ortopedia, nas clínicas, nos hospitais, no pós-operatório, na neurologia. Se você atende pessoas, provavelmente você já atendeu ou vai atender um paciente cardiopata. A diferença é que muitos profissionais não percebem isso, né? E alguns percebem e outros não, né? Segundo erro. O erro 2 é tomar decisões olhando apenas para números. Pressão arterial 12/8. Frequência cardíaca 72. Saturação 98. E aí o fisioterapeuta acredita que está tudo bem. Mas, na verdade, o paciente não é um conjunto de números, né? Então, você precisa saber interpretar também sintomas, contextos clínicos, medicações, diagnósticos, comportamentos durante o exercício. Então, a decisão clínica, ela nasce de uma interpretação e não de um número isolado. Estou um pouquinho gripada, viu, gente? O erro 3 é achar que segurança vem com o tempo. E muitos pensam assim, quando eu tiver mais experiência, ou quando eu me sentir mais seguro, quando eu tiver mais anos de prática não garante segurança. Experiência sem raciocínio clínico apenas vai prolongar essa segurança de vocês. Então, assim, a segurança ela não nasce com o tempo. A segurança ela nasce da capacidade de interpretar situações clínicas. Quem aprende a raciocinar evolui mais rápido. E o que gera segurança não é o tempo, é o raciocínio clínico aplicado na prática. Erro 4. Confundir prudência com medo, né? O paciente ele fica meses fazendo a mesma coisa, sem progressão, sem progredir carga, sem desafios, sem evolução. Fazer tudo igual não gera resultados. Gente, vocês que gostam de outras áreas, vocês sabem que a gente tem princípios do treinamento muscular, né?
E um dos princípios é a sobrecarga. Como é que você vai treinar um músculo se você não vai colocar esse músculo em sobrecarga, né? Então, reabilitação, ele exige progressão. Sem progressão, não existe adaptação, nem ganho funcional e nem a própria reabilitação, né? Então, segurança não significa deixar tudo leve. Segurança significa saber quando avançar. O erro 5 é achar que o cardiopata ele melhora apenas caminhando. Minha gente, isso é um mito muito antigo, né? E muitas vezes quando eu vou atender, né, pacientes cardiopatas ou quando tem algum fisioterapeuta assim, vem tirar alguma dúvida comigo, fala disso, eu chego a gelo, meu Deus. Então, antigamente, a caminhada ela era uma forma de reabilitar, né? Então assim, isso é uma das... Atualmente, né, a gente vê, os últimos consensos, ele fala que isso é uma das maiores limitações na prática clínica. O tratamento, ele não se resume a uma caminhada. Então, qual é o jeito certo? O cardiopata, ele precisa de uma abordagem completa, ele precisa de treino aeróbico, de força, funcional, respiratório, educação no estilo de vida, no modo de agir, no modo de viver, na mudança de comportamento, tá? Então, a caminhada, ela é apenas uma parte do tratamento. Erro 6. Cobrar valores incompatíveis com a responsabilidade do atendimento. Isso é uma questão muito sensível. Então, assim, muitos profissionais fazem atendimentos domiciliares por valores infinitamente baixos, né? Então, muitas vezes pensam, é melhor isso do que nada. E aceitam isso como algo normal. E o problema, ele não é só financeiro. O problema é que profissionais inseguros tendem a cobrar menos. Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa é a gente fazer uma caridade, uma pessoa não está conseguindo lhe pagar por problemas financeiros. Eu já fiz muito isso, né? E a nossa legislação nos permite isso, né? A pessoa não tem condição de fazer uma caridade. É outra coisa totalmente diferente. Mas outra coisa é você cobrar valores muito baixos a todo mundo. Então, isso é um problema. Então, quando a gente desenvolve confiança, quando a gente desenvolve segurança naquilo que a gente faz, né, a gente explica melhor aquilo que a gente está fazendo, a gente gera mais confiança, a gente entrega mais valor, a gente consegue se posicionar melhor. E a valorização, ela começa pela competência percebida. Gente, vamos lá, fazer um cálculo rápido. Imagina que vocês colocam aí na ponta do lápis quanto que vocês já gastaram na formação de vocês. Por baixo aí, se vocês estudaram na Universidade Federal, ou se vocês tiveram bolsa, enfim, vocês gastavam pelo menos uns R$ 400 por mês na graduação de vocês, não é? Então, como é que vocês querem cobrar um valor tão baixo? Olha a responsabilidade do teu atendimento, olha tudo que tu já gastasse na tua formação, os livros, os cursos. Para ir para esses cursos, às vezes a gente tem que pagar uma passagem, a gente tem que se hospedar, tem almoço, na faculdade tem almoço, tem xerox. Nem sei se tem mais xerox, né? Que hoje em dia não tem mais isso. Estou aqui entregando minha idade. Né? Então, tem muito gasto envolvido. Então, vamos prestar atenção aí na nossa avaliação. O erro 7 é achar que precisa só esperar indicações. Quando aparecer um paciente, ou quando algum médico me indicar. Então, esperar indicações é ficar parado enquanto os pacientes precisam de você, né? Então, o jeito certo é buscar esses pacientes. E sim, eu fiz muito isso no início da minha trajetória, né? Então, eu ia aonde é que estão os cardiopatas e onde é que esses cardiopatas estão? Nos hospitais, nos ambulatórios, nas clínicas, em condomínios, nas instituições de longa permanência, nas comunidades religiosas, né? Então, o problema geralmente não é falta de pacientes, é falta de estratégia em encontrar eles. Erro 8. Achar que precisa investir milhares, rios de dinheiro em equipamentos. Então, muitos pensam, para eu iniciar, eu preciso comprar um nano vacuômetro, um Power Brief, um peso tal, X, Y, Z. Gente, equipamentos caros não geram segurança clínica. Qual é o jeito certo? Os equipamentos, eles até ajudam, mas os equipamentos, eles não tomam decisão por você. Então, você pode ter os melhores, né?
O ideal é que você tenha sempre o básico que funciona, né? Que foi isso que a gente até falou na nossa live de ontem, né? Um oxímetro, se você tiver baratinho nessas lojas aí virtuais, né? Um oxímetro, um tensiômetro, né? Um estetoscópio e as demais coisas vocês vão adquirindo ao longo do tempo. Eu não comecei com tudo não, viu? Eu fui colocando resistência com minha mão mesmo, fazendo resistência no braço, e aí eu fui comprando as coisas, aí comprei um pezinho, comprei uma caneleira, fui comprando as coisas gradativamente. Hoje em dia eu tenho muitos equipamentos, sim, mas isso não se faz necessário a princípio. Você pode ir comprando aos poucos, né? Então, o principal equipamento continua sendo o seu raciocínio clínico. O erro 9. Achar que você precisa fazer mestrado ou doutorado para atender cardiopatas. Então, muitos acreditam que somente especialistas podem atuar na área. E o jeito certo é que, assim, o que muda o jogo não é o título, né? Então, aprender a pensar como fisioterapeuta cardiovascular é que é o importante, né? O título, ele não substitui o seu raciocínio clínico. E, por fim, aqui, o erro 10 é achar que o problema é não conhecer exercícios suficientes. E esse talvez seja um erro frequente, um erro comum, né? Porque foi exatamente isso que vocês falaram algumas vezes no questionário. Então, eu quero aprender exercícios, eu quero aprender prescrições, eu quero aprender exercícios específicos. Estou colocando exatamente o que vocês colocaram lá no questionário, sem citar nomes, obviamente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegasse aqui ensinando para vocês 100 exercícios hoje. Vou ensinar 100 exercícios para vocês fazerem no paciente cardiopata. Vocês iam saber quando usar, quando progredir, quando reduzir, quando interromper, quando interpretar os sinais clínicos do paciente. Provavelmente não, né? Então, o jeito certo, o que separa o fisioterapeuta inseguro do fisioterapeuta confiante, não é a quantidade de exercícios que ele conhece. Você pode passar horas assistindo vídeos no YouTube, vendo o Instagram. É massa, né? Porque ele dá umas ideias interessantes. Confesso, eu também gosto de assistir, viu? Confesso, dá umas ideias interessantes, às vezes dá uns exercícios criativos, né? Umas coisas legais, interessantes. Eu uso em alguns pacientes meus, mas isso não vai mudar a sua decisão clínica. O que importa é a sua decisão clínica. Saber avaliar, saber interpretar, saber decidir, saber adaptar, monitorar, progredir com segurança. Então, é a qualidade das decisões que você toma que vai fazer você evoluir o seu paciente. Então, mais do que saber fazer exercícios, você precisa saber fazer boas escolhas. Então, o raciocínio clínico é o que vai gerar a tua confiança. Então, percebem que existe um padrão, né? Que nenhum desses erros é resolvido comprando equipamentos, ou decorando mais exercícios, ou resolvendo, ou ele é resolvido, né? Esperando indicações. Todos eles possuem a mesma raiz. A dificuldade em transformar conhecimento em decisão. E quando você desenvolve essa habilidade, muda totalmente a forma como você atende, muda os resultados do paciente, a sua confiança, o seu posicionamento profissional, a sua valorização. Porque segurança clínica não é um detalhe, ela é base para toda a tua atuação com pacientes cardiopatas. Então, gente, isso aqui é o máximo que eu consigo entregar em vocês em uma única aula, né? E, como eu disse a vocês, o problema não é exercício, nem equipamentos e nem falta de pacientes, né? O que impede muitos fisioterapeutas de crescer nessa área é a insegurança, né? De tomar decisões. Né? Então, todo mundo possui essa mesma raiz, essa mesma origem, né? Então, tudo muda quando você muda a forma de atender, quando você muda os resultados do seu paciente, quando você muda a sua confiança, o seu posicionamento, porque a segurança clínica ela não é um detalhe. E foi justamente por isso que eu resolvi desenvolver o método Cardio Sem Medo, né? É um curso, certo? E ele não é um curso como todos os outros. Vocês já devem perceber, assim, com os meus vídeos, que eu não quero ser mais do mesmo.
né? Então, são conteúdos prontos que vão te gerar mais segurança, mais decisões, vão trazer mais decisões para vocês, tá? Então, ele é um método para ajudar fisioterapeutas a desenvolver segurança clínica, confiança na tomada de decisão e autoridade no atendimento domiciliar de pacientes cardiopatas. Então, tudo isso é um caminho que vai reunir tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido quando eu me formei, para que você não precise passar anos, assim como eu, para descobrir tudo sozinho. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, você vai, assim que você entra, né, você vai ter acesso a uma aula de boas-vindas, onde eu vou te mostrar exatamente como percorrer o método de forma mais rápida e eficiente, né? Para essa turma exclusivamente, é uma coisa exclusiva. Eu vou liberar o conteúdo por 2 anos, tá? E aí, então, a gente vai começar uma jornada onde você não vai estar sozinho. Eu vou estar sempre com você em cada etapa. E a gente vai transformar conhecimento em segurança, confiança e resultados reais no paciente cardiopata. Então, o meu curso, né, ele é dividido em 5 módulos. No módulo 1 é o módulo Destrave sua segurança no home care. Então, ao final desse módulo, o paciente ele vai entender melhor o cardiopata e o cardiopata vai deixar de ser um paciente impossível. Então, você vai entender por que muitos fisioterapeutas têm medo de atender cardiopatas, o erro que a formação tradicional deixa passar, como começar, mesmo sem se sentir totalmente pronto, onde estão essas oportunidades do home care cardiovascular e como profissionais especializados se tornam mais valorizados. No módulo 2 é a segurança clínica sem medo. Então, no final desse módulo, você vai saber exatamente o que observar, como agir durante o seu atendimento. Então, você vai aprender como avaliar um cardiopata com segurança, quais são os sinais de alerta que realmente importam durante o seu atendimento, como monitorizar seus pacientes, como progredir a carga sem medo, como tomar decisões clínicas com confiança, como agir diante das principais intercorrências, que é uma das coisas que vocês pedem muito, né? No módulo 3 é o método prático de atendimento no home care, onde você vai ter um roteiro prático para aplicar no seu próximo atendimento, né? Então, você vai aprender como estruturar uma sessão do início ao fim, exercícios aplicáveis em domicílios. Então, se vocês querem exercícios, tome exercícios. Como adaptar o atendimento para diferentes realidades, como atender mesmo com poucos recursos, como desenvolver e envolver, né, essa afinidade, né, da família no processo de reabilitação, que também eu entendo que é um pouco difícil muitas vezes, e como evoluir os seus pacientes com segurança. No módulo 4 é a evolução dos resultados no cardiopata. Então, ao final desse módulo, você vai entender como gerar resultados que realmente são percebidos pelo paciente e pela família, e é isso que vai gerar, né, indicação, que vai agregar valor ao atendimento de vocês. É o próprio paciente perceber que ele está melhorando, a família perceber, né? Então, como medir essa evolução clínica, como aumentar a adesão no tratamento, como melhorar a funcionalidade, a independência, como demonstrar esses resultados de forma prática para a família, né? Como evitar regressões e reinternações, né? E no módulo 5 é o módulo de autoridade e valorização no home care. Então, ao final desse módulo, você vai ter clareza sobre como construir uma atuação mais valorizada e sustentável, né? Então, como se posicionar como especialista, como gerar mais indicações, como encontrar pacientes cardiopatas, como aumentar a sua percepção de valor e como sair dessa guerra de preços, que isso não existe, gente. A gente tem que se valorizar, né? Como transformar conhecimento em crescimento profissional. E vocês podem estar se perguntando assim, para Priscila é muito fácil falar de valor, porque ela tem 16 anos de formada, é professora e tal. Gente, se vocês não se valorizarem, ninguém vai se valorizar, não. E é aquele exemplo, não sei se já aconteceu isso com vocês, provavelmente sim, de vocês terem 2 produtos iguais, com a mesma função, e de repente você tem um por R$ 20 e outro por R$ 200. Na mesma hora você vai se questionar, será que esse produto de R$ 20 é bom mesmo? Será que ele presta, né? Então, parem para analisar isso aí, comecem a refletir nisso, porque o valor também influencia na autoridade de vocês, né? Então, quando
você aplica esse método, né, esse módulo, esses módulos todos que eu vou, né, que vocês vão ver no meu curso, você vai começar a atender com menos medo, você vai parar de evitar, né, pacientes cardiopatas, porque você vai aprender a tomar decisões com segurança. Como é que vai ser, né? O Cardio Sem Medo, ele foi desenvolvido para fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia que possuem uma rotina muito corrida, né? Precisam aprender de forma prática e aplicável. Então, por isso, todo o método, ele foi organizado em uma plataforma online de fácil acesso, que você vai poder assistir às aulas no seu próprio ritmo, quantas vezes vocês quiserem e aonde vocês estiverem. Vocês viram, né, que para a primeira turma eu vou liberar 2 anos de acesso, tá? Tem um bônus também muito importante que eu vou falar já já. E cada módulo ele é dividido em aulas curtas, né, entre 5 e 15 minutos. Isso permite que você aprenda um conceito, revise quando necessário, aplique imediatamente, né, no seu próprio atendimento. Ou seja, você não vai precisar, né, reservar horas do seu dia para poder estudar. Você avança cada passo de forma leve e consistente. E cada módulo, ele possui várias aulas específicas que vão conduzir você até o objetivo proposto naquele módulo, naquela jornada, né? Então, além de tudo, você vai receber um checklist prático para utilização, né, durante os seus atendimentos, materiais complementares para aprofundamento dos temas mais importantes e atualizações futuras do método sem custo adicional. Assim que a inscrição, né, for confirmada, você vai receber o acesso imediato à plataforma oficial do Cardio Sem Medo, e a partir daí as aulas vão ser liberadas de forma progressiva para facilitar a sua aplicação prática e evitar sobrecarga de conteúdo. Então, fazendo a inscrição, você já recebe de imediato o cronograma de liberação, né? As aulas vão ser na segunda-feira, vão ser liberadas, lançadas, né? Na segunda-feira às 20 horas, na sexta-feira às 13. A aula terá foco em um passo específico da sua evolução dentro do método, né? Então, o objetivo não é apenas entregar um conteúdo, né? Um conteúdo qualquer. O objetivo é ajudar você a desenvolver segurança clínica, confiança na tomada de decisão e autoridade para atuar com cardiopatas no home care. E aí, minha gente, eu separei alguns bônus, eu acabei soltando a língua, né? Dando spoiler que eu ia dar bônus para vocês. Foi errado o que eu fiz. Mas não tem nada não. Então, eu separei alguns bônus para essa turma especial, que são bônus aceleradores de resultados. Então, todos esses bônus que você vai receber a partir da primeira terça após a sua compra, eles vão agregar valor ao seu atendimento, tá? Então, o primeiro bônus é a comunidade Cardio Sem Medo. E, gente, esse foi o spoiler que eu não aguentei minha língua e falei. Isso aqui não tem preço. Esse aqui é o bônus mais valioso de todos. Se eu pudesse dar assim, o maior valor, a medalha de ouro seria para ele. Porque conhecimento sozinho ele não resolve tudo. E muitas vezes você vai assistir uma aula e pensar: ai meu Deus, e no meu paciente, como é que vai ser? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se eu tiver uma dúvida durante o atendimento? E é exatamente para isso que existe a comunidade Cardio Sem Medo. Porque você não vai estar sozinho, você terá acesso a um grupo de fisioterapeutas que estão percorrendo a mesma jornada que você. E eu também estarei lá para responder dúvidas, discutir casos, dar direcionamentos e ajudar você a aplicar o método na prática, porque muitas vezes uma única orientação, ela evita semanas de insegurança, tá? Então, o que é que a gente vai ter aí nessa comunidade? Então, discussão de casos clínicos, direcionamento prático, networking profissional, apoio contínuo, ambiente de crescimento, e o que é que isso vai gerar em vocês, né? Menos insegurança, menos travamento, mais confiança para agir, né? Bônus 2. Vocês acharam que, talvez, né, vocês tenham se perguntado, ué, por que a Priscila vai lançar a aula uma noite e uma tarde, né? Talvez você não tenha percebido que essa aula essas aulas, né, elas vão ser liberadas 2 vezes na semana, em horários diferentes. Mas isso foi planejado, porque eu não quero apenas entregar um conteúdo para vocês, eu quero acompanhar a evolução de vocês. E por isso, antes de cada nova liberação de conteúdo, a gente vai ter encontros ao vivo.
E será mais um momento, além da comunidade, né, de vocês tirarem dúvidas, de refinar o raciocínio clínico, de discutir atendimentos reais, de receber feedbacks diretos também, de corrigir erros antes que eles virem hábitos. E você não ficará sozinho tentando aplicar tudo isso. O terceiro bônus é o protocolo Zero Dúvidas. É um guia de exercícios com poucos recursos para o home care. Isso é uma das coisas que vocês colocaram no questionário também, né? E esse bônus é para quem pensa: ah, Priscila, eu até quero atender cardiopatas, mas eu não tenho equipamentos. A verdade é que muitos fisioterapeutas, eles deixam de atuar porque acreditam que precisam investir milhares e milhares em equipamentos. Isso não é verdade. E você vai receber protocolos, né, para fazer treino aeróbico resistido, treino muscular respiratório, aplicação da VNI, progressões adaptadas ao ambiente domiciliar, que a gente sabe que no ambiente domiciliar a gente tem que muitas vezes trabalhar o que a gente tem na hora, né? E tudo utilizando recursos simples e acessíveis. E você vai entender exatamente o que você pode fazer sem precisar ficar inventando condutas aleatórias. O bônus 4 é um manual de intercorrência no home care. Esse bônus, minha gente, eu criei hoje através do questionário de vocês, né? É um checklist de segurança do cardiopata. É para o momento que mais gera medo, que é a intercorrência, né? Então, a maioria dos profissionais, eles não têm medo do exercício, eles têm medo do que fazer quando algo foge do controle, né? Então, você vai receber um guia rápido para consultar sempre que necessário, quando acontecer uma dor torácica, uma dispneia, uma queda de pressão, alterações de frequência cardíaca, quais são os critérios de interrupção para o meu exercício, quais são os critérios de progressão desse exercício. Então, é como você ter um roteiro para ter maior segurança nesses momentos de pressão, né? Para ter mais segurança, mais tranquilidade, mais confiança, tá? O bônus 5 é como começar no home care cardiovascular. Então, talvez você esteja pensando, né? Ah, mas eu não sei nem por onde começar, o que é que eu faço? Então, esse bônus foi criado para você. Então, você vai aprender como iniciar a sua atuação, onde encontrar esses pacientes cardiopatas, como se posicionar, os erros que vão atrasar o seu crescimento profissional, como construir uma autoridade desde o início, né? Mais clareza e menos tentativa e erro. O bônus 6 é o checklist do Físio Seguro. Isso vocês adoram, né? Pensei logo nos alunos, quando vocês eram meus alunos de graduação, né? Então, quantas vezes vocês já ficaram pensando, ah, será que eu posso atender hoje? Ah, será que eu posso progredir? Será que eu devo interromper? Então, esse checklist ele foi criado para acabar com essa dúvida. Então, você terá uma ferramenta simples para consultar antes dos atendimentos. São avaliações rápidas, red flags, monitorizações, critérios de decisão clínica. É uma espécie de cola clínica para aumentar a segurança. Vocês foram meus alunos na graduação, não podia colar não, mas agora eu vou deixar vocês colarem, tá? Então, o bônus 7 é uma biblioteca de evoluções e modelos prontos, né? Que é o último bônus. Também tá bom, né, gente? 7 bônus. Então, nesse bônus, vocês vão economizar horas do tempo de vocês. Gente, eu passei, na verdade, não foram horas, dias fazendo minhas primeiras evoluções e modelos de estruturas de sessões. E eu vou abrir para vocês tudo que eu construí, né? Então, além de atender bem, você também, a nossa legislação também exige que a gente documente, organize, né, nossas evoluções. Então, vocês vão ter acesso, né, modelos de evolução, estruturas de sessão, registros prontos, né, materiais de apoio, para que você tenha mais produtividade, mais organização, mais profissionalismo e menos tempo perdido com burocracia. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custaria tudo isso para você aprender sozinho? Pensa comigo. Se você fosse buscar todo esse conhecimento por conta própria,
provavelmente você teria que investir em diversos cursos, formações, eventos, especializações, anos de tentativa e erro, né? E além disso, você continuaria sem alguém para corrigir os seus erros, apontar os seus acertos, responder as suas dúvidas, orientar suas decisões clínicas. E existe um custo que quase ninguém calcula, que é o custo da insegurança. Quanto custa recusar um paciente porque você não se sente preparado, né? Quanto custa perder a oportunidade no home care porque você ainda não sente confiança em atender pacientes cardiopatas, né? Quanto custa continuar cobrando mais baixo do que os seus colegas, né? Ou do que deveria, né? Do que você realmente vale? Quanto custa permanecer exatamente onde você está hoje, né? E aí, o tempo, ele vai passar de qualquer forma, né? E daqui a um ano você vai poder estar mais seguro, valorizado e preparado, né? Ou você pode continuar enfrentando as mesmas dúvidas que enfrenta hoje. Se você fosse comprar, minha gente, esses cursos separados sobre avaliação cardiovascular, exercícios para cardiopatas, intercorrência, home care, captação de paciente, valorização profissional e tal, facilmente vocês investiriam muito mais do que 4.500. E mesmo assim, vocês não teriam uma comunidade exclusiva, encontros ao vivo, suporte, protocolos prontos, checklists, bibliotecas de modelos, um método organizado com uma sequência lógica. Mas, na verdade, existe uma coisa que a gente tem que refletir, porque o investimento que você faz hoje é o que vai definir o seu nível de segurança, resultados e liberdades no futuro, né? Por isso, quando eu terminei de estruturar, né, o Cardio Sem Medo, eu cheguei à conclusão de que ele tranquilamente poderia ser vendido por R$ 1.997, tá? E mesmo nesse valor, ele continuaria sendo muito mais barato do que tentar aprender tudo isso separadamente. Porque R$ 1.997 é muito menos que vários profissionais gastam em uma única pós-graduação e menos do que muitos gastam em cursos presenciais ao longo do ano e certamente muito menos do que custa passar anos evitando oportunidades por insegurança. Então, o valor natural do Cardio Sem Medo seria R$ 1.997, dividido em 12 vezes no cartão de crédito. Mas eu tenho um objetivo diferente com essa minha primeira turma, porque eu quero acompanhar os meus alunos mais de perto. E vocês viram os alunos, né, que eu consegui acompanhar mais de perto. Eles conseguiram atingir os objetivos de vocês. E eu quero validar vocês também, eu quero receber feedbacks de vocês, eu quero comemorar com vocês também, tá? E por isso, hoje, você não vai investir R$ 1.997. Na verdade, não é nem perto disso. Seu investimento hoje será de 12 vezes de R$ 82,64 ou à vista R$ 797 com desconto. Fala sério, né, minha gente? R$ 82,64 não é nem mais uma blusinha na C&A, porque se você for na C&A, uma blusinha pelo menos R$ 100 na promoção, né? Então, é o seu momento de se tornar um fisioterapeuta que atende cardiopatas, né? Então, você vai atender esse cardiopata com mais segurança, mais resultados, liberdade. E antes que você pense no valor, eu quero que você reflita sobre uma coisa. Em uma única sessão domiciliar, muitas vezes já vale muito mais do que a parcela do seu curso, né? Porque, assim, o investimento para desenvolver essas habilidades, ele é menor do que o valor em um único atendimento. Mas os benefícios, eles podem acompanhar você por toda a sua carreira, porque você não está comprando apenas aulas, você está adquirindo segurança clínica, você está adquirindo confiança para tomar decisões, você está adquirindo acompanhamento, você está adquirindo uma habilidade que poderá utilizar em todos os cardiopatas que você atender daqui para frente. E é exatamente isso que eu acredito que essa é uma das decisões profissionais mais importantes que vocês podem tomar aí para a carreira de vocês. E vou dizer uma coisa a vocês, eu confio tanto no Cardio Sem Medo, que o risco dessa decisão não vai ser de vocês, vai ser meu, tá? Por lei, eu teria que dar a vocês 7 dias de garantia. Isso é um direito de vocês. Você querer desistir do curso, não gostar, enfim. Mas eu decidi ir além. Você vai ter 14 dias de garantia incondicional. Então, isso significa
que você poderá entrar, assistir às aulas, acessar os materiais, participar da comunidade, testar o método da prática. E se vocês, por acaso, não gostar do meu cabelo, do meu tom de voz, do botão da minha blusa, ou de qualquer coisa, vocês podem desistir sem nenhuma burocracia, sem nenhuma pergunta difícil, porque eu quero que você entre nessa turma com confiança e segurança, assim como eu quero que você saia dela também. Né? Então, após terminar os módulos do curso, eu quero que você tenha segurança e autoridade em atender os pacientes cardiopatas de vocês. Então, o custo, na verdade, o risco, né, na verdade, ele vai ser meu e não de vocês. Então, vocês podem desistir a qualquer momento. Então, em 14 dias, vocês vão ter aí 2 semanas de aulas que vão ser lançadas, né? As aulas vão ser lançadas nas terças e sextas, vocês vão ter a oportunidade de assistir por 2 semanas, né? São 4 aulas que vocês vão assistir comigo, né? E aí, se você achar que não vale a pena, pode desistir, não tem problema nenhum, tá? Agora, você tem 3 escolhas, tá? Achar que isso aqui não vai funcionar, e eu acho que isso é uma loucura da parte de vocês, tentar fazer tudo isso sozinho e levar 16 anos como eu, né? E gastar mais de 4 mil reais, né? Para ver se vai dar certo. E entrar no programa Cardio Sem Medo para ter economia de tempo e de dinheiro. E se você quer deixar de sentir medo ao atender cardiopatas, desenvolver segurança clínica e construir uma carreira mais valorizada no ramo que é cardiovascular, essa é a sua oportunidade. Eu vou finalizar aqui a apresentação, vou lançar o link, tá? Para vocês, e você vai fazer parte da minha primeira turma do Cardio Sem Medo. Eu vou colocar nos comentários aqui do YouTube e vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp. E esse mesmo link ele vai ficar disponível para vocês, tá certo, gente? Deixa eu fechar aqui minha apresentação. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês.